Boa noite. Que bom ver vocês aqui. Que bom a gente poder se reunir mais uma vez para cultuar o Senhor. E eu estou muito feliz por mais um culto, muito feliz com a nossa série de mensagens, muito feliz com aquilo que Deus vai trazer para a gente hoje. E eu queria mesmo que vocês colocassem mesmo o coração de vocês naquilo que Deus vai falar, né? Porque a palavra que a gente vai receber hoje é uma palavra que a gente precisa dar uma resposta a ela. A gente precisa ter um compromisso com ela e responder aquilo que Deus vai falar com a gente. Então, eu queria mesmo que vocês estivessem com o coração aberto para isso. A nossa série de mensagens é O Reino, baseada no Sermão do Monte. E, para quem esteve aqui no último culto ou quem assistiu o último culto, a última mensagem foi a introdução ao reino, introdução a esse reino. E hoje, nós temos como título da nossa mensagem Uma Vida Totalmente Independente. É um título que gera um pouco de curiosidade, né? O que é uma vida totalmente independente? O que é isso? Por que isso esse título está na série de mensagens do reino? Mas a palavra de Deus não fala para eu viver na dependência? Então, o que é independência no reino? E eu queria mesmo que você ficasse curioso por conta disso. E hoje a gente vai dar continuidade na nossa série, né? Lá no Sermão do Monte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 5. Nós vamos ler agora do versículo 17 até o versículo 20. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não amém, que a gente espera um pouquinho. Amém? Então, tá bom. Vamos ler a partir do versículo 17 até o 20. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bom, essa passagem é um trecho do Sermão do Monte, não é o início dele, mas é seguido das primeiras palavras de Jesus, quando ele subiu ao monte. E ele está falando sobre o cumprimento da lei. Muitas pessoas, na época, quando Jesus estava passando pela terra, falavam que Jesus estava vindo trazer uma nova lei ou uma nova religião. E Jesus deixa bem claro aqui que não é isso. Ele não está vindo para trazer uma nova lei, ele estava cumprindo a lei. Ele veio para cumprir a lei e colocar ela em prática. Porém, ele diz que aquele que observar e ensinar de forma errada essa lei, ensinar a violar a lei, ele usa essa palavra, violar a lei, nem que seja o pequeno ou menor que for dos mandamentos, essa pessoa será considerada mínima no reino dos céus. E em seguida ele fala que quem observar e ensinar os mandamentos da forma correta será grande no reino dos céus. E por que Jesus está falando isso? Mais para o finalzinho, no versículo 20, ele fala que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Quem que eram os escribas e os fariseus? Os fariseus eram um grupo de religiosos na época que eram considerados os homens mais santos daquela época. Eles ficavam nos primeiros lugares nas sinagogas, eles faziam questão de mostrar que eles cumpriam rigorosamente a lei, que eles eram rígidos na lei. Então, eles faziam questão de mostrar isso para todos, né? E aí Jesus fala que a nossa justiça precisa exceder a justiça deles. Os escribas eram os intérpretes da lei, os especialistas na lei, as pessoas que estudavam a lei. E esses escribas, eles andavam junto com os fariseus, eles faziam parte da mesma seita. E aí Jesus fala que a nossa justiça precisa exceder. Por que precisa exceder? Porque os fariseus, eles cumpriam a lei no exterior, mas no interior do coração deles, eles não se permitiam ser transformados por essa lei. Então não adiantava, era como se eles vivessem de aparência. Mas por dentro o coração deles estava completamente distante daquilo. O coração deles estava completamente errado. E Jesus fala que quando a nossa justiça excede esse tipo de comportamento deles, é quando a gente cumpre a lei e a gente vive essa lei de dentro para fora. Não é apenas fora, não é apenas o externo. E hoje a gente não tem aqui na nossa cidade ou no nosso país um grupo de fariseus assim como esses. Mas tem muito grupos de pessoas que se dizem cristãs e tudo mais, mas quando a gente vai olhar direito, observar mesmo, é só uma questão de aparência também, é só uma questão de exterior. E não é isso que
a lei do reino de Deus nos ordena viver. Não é isso que Jesus fala aqui. O Sermão do Monte, ele é como se fosse a constituição do reino. Então, a gente entra no reino, e aí agora eu faço parte desse reino, e como que vai ser meu estilo de vida? Então, o Sermão do Monte, ele vai trazendo como se fosse uma constituição, falando como que deve ser o estilo de vida de quem vive nesse reino, de um cidadão desse reino. E aí, essa parte específica, ele fala essa questão da lei, que esse cidadão do reino, ele cumpre a lei, embora seja a mesma lei que está lá para o fariseu e para o escriba, porém, ele cumpre da forma correta, ele cumpre de dentro para fora. E aqui nesse trecho também, uma coisa que me chama bastante atenção é essa questão do ensinar. Jesus repete 2 vezes, ele fala quem ensinar a violar e quem ensinar a cumprir da forma correta. Porque os fariseus e os escribas também eram mestres, né? Eles eram professores, então eles faziam discípulos da forma no estilo de vida deles. Então eles iam crescendo porque eles ensinavam outras pessoas a viverem da mesma forma. E aí Jesus fala isso do ensinar. E aí ele traz isso para a gente também. Quando a gente ensina a viver, a cumprir a lei da forma correta, a nossa justiça excede a dos fariseus e a gente faz parte do reino dos céus. Então Jesus está chamando a atenção a gente para a gente ensinar essa lei. Então a gente precisa viver o AVE, não é o AVE de Ave Maria, é um AVE que a gente criou uma sigla carinhosamente, que é o aprender, o viver e o ensinar. Então, um cidadão do reino dos céus, ele aprende a lei, a Constituição, ele vive essa lei inteiramente, de dentro para fora, e ele ensina, ele faz discípulos a partir dessa Constituição. Então, ele não guarda para ele todo o ensinamento que ele tem, ele não apenas vive e pratica, mas ele leva outros a viverem da mesma forma, ele traz outros para esse reino. Então, Jesus enfatiza esse ensino. E é isso que a gente precisa ter isso como perfil de um cidadão de reino. Isso não pode ser apenas uma característica, isso tem que ser uma coisa, um estilo de vida, uma coisa que está enraizado em mim. Isso tem que ser natural da minha vida como cidadão do reino. Eu preciso aprender essa Constituição, eu preciso viver e eu preciso ensinar. Isso precisa ser natural de um cidadão do reino dos céus. Então, isso é como se fosse um ensinamento básico. Você entrou para o reino de Deus, esse é o seu estilo de vida a partir de agora. E, a partir daí, você vai aprendendo as outras leis e vivendo dessa forma. E, a partir disso, a partir do nosso AVE, a partir desse perfil do cidadão do reino, eu gostaria de enfatizar hoje 3 características independentes do cidadão do reino a partir desse sermão. O capítulo 5 ele é muito rico, ele é cheio de detalhes, e a gente não vai conseguir falar sobre todos os versículos do capítulo 5. Mas tem 3 pontos bem específicos, 3 características independentes que eu gostaria mesmo de pontuar hoje para a gente. E queria mesmo que você abrisse o seu coração para ouvir isso. Amém? Então, vamos lá continuando no capítulo 5, agora no versículo 21, do 21 até o 26. E aí a gente vai para a primeira característica. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. E a primeira característica que eu quero enfatizar, uma característica independente, é a reconciliação independente. O cidadão do reino, ele é uma pessoa que ele vive a reconciliação. Ele é aquela pessoa que ele não vive cheio de rancor ou arruma um problema aqui, um problema ali e não resolve e vem cultuar a Deus. Ele não tem isso no coração dele, ele não consegue, na verdade, entregar a sua oferta a Deus enquanto não se reconciliar com seu irmão.
O cidadão do reino, ele é preocupado com seus relacionamentos interpessoais, em viver em paz e em harmonia. Diferente do fariseu e do escriba, que não importava se ele estava brigado com a esposa dele em casa, não importava se ele não falava com o filho dele em casa, e ele continuava com as mesmas práticas. E não é isso que Jesus quer. O cidadão do reino, ele se preocupa mesmo com estar bem com os seus irmãos, com estar bem com as suas famílias, com estar reconciliado. Ele tem facilidade em perdoar, facilidade em pedir perdão e ir atrás mesmo em resolver qualquer tipo de problema. O cidadão do reino, ele não vive de fofoca, ele não vive de indireta na internet, ele não é esse tipo de pessoa, ele é o tipo de pessoa que, se acontecer uma situação aqui, ele vai lá e resolve. Se ele errou, imediatamente ele corre para se reconciliar e pedir perdão e consertar aquilo. Até aqui mesmo no finalzinho desse trecho, Jesus fala que se você tiver algum problema com um adversário e ele está indo até o juiz, corre atrás dele antes que ele chegue no juiz para resolver essa questão. Não deixe que isso vá para o tribunal, porque senão você vai ser preso, senão vai vir a consequência sobre você. Então, o cidadão do reino, ele não espera nem chegar nesse tipo de situação. Ele tem uma situação, por mais simples que seja, ele corre e ele resolve. Então, ele tem essa reconciliação independente se foi ele que errou, se foi o outro que errou, ou se até mesmo ele fica sabendo de alguma situação que ele talvez não estava presente. Aqui a Bíblia fala que se você vai entregar a sua oferta e você lembra que alguém tem alguma coisa contra ti, às vezes pode ser uma situação muito simples, muito fútil, talvez, assim, para a gente hoje em dia, algo muito besta. Às vezes, é alguma fofoca, ou alguém fez algum comentário, alguma coisa do tipo. E se você lembra disso, você precisa correr e esclarecer essa situação com essa pessoa antes de trazer a sua oferta ao Senhor, antes de entregar a sua adoração ao Senhor. E o cidadão do reino, ele tem isso como muito forte nele. Ele não abre mão dessa característica. Ele não abre mão de viver bem com as pessoas, de ter os seus relacionamentos interpessoais bem resolvidos. Então, que a gente possa realmente ter isso dentro da gente, né? Independente da situação. Eu preciso ter um coração disposto a ir pedir perdão e um coração disposto a perdoar. Porque senão a minha oferta e a minha adoração, ela não chega ao Senhor. Ela é barrada por conta dessa situação. Então, eu preciso ter esse coração aberto para resolver as situações e viver bem com as pessoas. Parece que é muito difícil, né? Às vezes a gente olha para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, inclusive, que prega completamente ao contrário, que fala, deixa para lá, deixa que fale, eles não sabem nada, fulano não sabe nada, pensa o que quiser de mim, não estou nem aí. A nossa sociedade prega isso, né? No nosso dia a dia a gente ouve isso, às vezes esses conselhos, às vezes até de psicólogo. A minha mãe, uma vez, ela estava fazendo terapia, e uma psicóloga falou para ela relatou uma situação, e ela falou assim para ela, olha, deixa para lá, beijinho no ombro. Deixa para lá, isso daí não tem que ficar te fazendo mal. Ela falou desse jeito. Tipo assim, isso daí não tem que ficar te fazendo mal e você nem precisa resolver. Deixa para lá. E não é isso que a Bíblia me ensina, não é isso que Jesus me fala. Jesus me fala para ir resolver. Né? Então, assim, até quando você vai para uma clínica com um médico, um especialista, você recebe um tipo de orientação desse jeito. E não é isso que a palavra de Deus me ensina. Então, eu preciso resolver as situações, eu preciso resolver os meus conflitos e saber resolver, e estar disposto a resolver, porque o conflito ele é natural, ele vem, nós somos pessoas, embora criados da mesma matéria e tudo mais, criados pelo mesmo Deus, mas nós somos completamente diferentes, as nossas personalidades são diferentes e às vezes elas conflitam, mas o que faz a diferença quando a gente é o cidadão do reino é quando a gente resolve esse conflito, não é quando a gente atiça ele para continuar ou quando a gente ignora ele, pelo contrário, é quando a gente resolve. E resolver tem a ver com, independente se eu sou culpada ou não, eu preciso resolver. Então, o cidadão do reino, ele tem a reconciliação como um estilo de vida dele, independente de qual for a situação. Quem aqui está disposto a viver assim? Amém? Então, amém. Então, vamos colocar isso em prática. E aí, vamos lá para a segunda característica. A segunda característica está lá no do versículo 38 ao 42. Diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Dá a quem te pede e não volte as coisas ao que deseja que lhe emprestes. Esse trecho também ele é bem direto, assim, né? Bem específico para a gente. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Se alguém te bater de um lado de uma face, dá a outra. Quem aqui nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Quem aqui já concordou com essa frase? Você concordou? De início, a gente não quer aceitar isso, não, né? Eu estou apanhando de um lado, eu vou apanhar do outro? Como assim? A gente não quer aceitar. Mas a característica que é enfatizada nesse trecho é a generosidade independente. Generosidade é uma palavra que não é mais tão comum no nosso dia a dia, não é tão fácil da gente ouvir. Eu, particularmente, não ouvia muito, ouvi de um tempo mais para cá, sobre a generosidade. E a generosidade é esse dar, é esse doar para o outro. E é muito contra a cultura também, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente não quer ser generoso com ninguém. A gente não quer viver em generosidade. Ou, às vezes, a gente faz um simples favor e a gente acha que a gente já foi generoso o suficiente. E o que Jesus está falando aqui para a gente? Ele está falando sobre esse se doar. Ele está falando que não é à medida que eu recebo que eu dou. Então, é generosidade independente também. Independente do que eu estou recebendo, independente do que estão fazendo comigo, independente da situação que for. Eu sou generoso. Isso faz parte do meu caráter. E a generosidade ela tem muito a ver, muitas vezes também quando a gente fala sobre generosidade, a gente pensa muito no dinheiro, né? Eu vou ser generoso dando uma oferta no culto, eu vou ser generoso dando uma esmola para uma pessoa que me pediu no farol, eu vou ser generoso dando um prato de comida. A gente associa muito a isso. E a generosidade tem a ver com isso também, mas tem muito a ver também com tudo que eu sou, com todos os meus recursos. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso, né? Sobre o que eu tenho para dar para os outros. Aí a gente foi citando, a gente tem comida, a gente tem roupa, a gente tem dinheiro, a gente foi trazendo muitos recursos materiais, mas a gente também tem o nosso tempo, a gente tem os nossos ouvidos para ouvir alguém talvez querer desabafar, a gente tem a nossa companhia para um amigo, a gente tem a nossa boca para dar bons conselhos, a gente tem os braços para abraçar uma pessoa. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode dar para o outro. E a gente, muitas vezes, não vive nessa generosidade. Muitas vezes, a gente se fecha. A gente até, às vezes, evita, né? Às vezes, quando a gente sabe que alguém vai vir pedir alguma coisa para nós, às vezes, a gente até muda a rota, muda o caminho de onde a gente está indo para evitar o contato. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele diz aqui no versículo 42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Então, é essa disposição em dar, essa disposição em dar de quem você é, em dar dos seus recursos, em viver em generosidade mesmo, em transbordar daquilo que você tem. Porque Jesus é generoso com a gente. Então, tudo que a gente tem foi Ele que nos deu. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então, eu preciso estar disposto a transbordar disso que Ele tem me dado, a dar também para os outros. Muitas vezes a gente recebe as coisas também a partir de outras pessoas. A gente sabe que a gente está recebendo de Deus, mas Ele está nos dando através de outras pessoas. Então, por que eu também não posso ser esse canal para dar de mim para outras pessoas? Porque eu também não posso me abrir para viver em generosidade. Isso independente da situação. E aqui nesse trecho, a maioria das vezes dá uma impressão de uma situação de conflito também, né? De que, se me bater, eu tenho que dar a outra face. Ou se me obrigar a andar uma milha. Na minha versão tem a palavra obrigar. Tipo assim, uma pessoa está me obrigando a andar com ela uma milha. Então, se ela está querendo que eu ande com ela uma milha, então eu vou andar 2. Eu vou fazer questão de estar junto com ela, sabe? Fazer de coração mesmo, assim. Então, ter essa sensibilidade para as pessoas, ter esse coração generoso. Essa é uma característica assim, muito forte de um cidadão do reino. É uma característica também muito contra a cultura. Muitas vezes, quando você decide viver assim, você está indo na contramão de um ritmo, de um estilo de vida que as pessoas vivem hoje em dia, e você vive de uma forma diferente. Mas aí você demonstra que você é um cidadão do reino quando você vive em generosidade também. E a generosidade não tem a ver só com eu dar, porque às vezes também é uma linha muito tênue da gente querer dar aos outros no sentido de ter uma satisfação pessoal, no sentido de que eu vou ajudar porque eu preciso ajudar e eu vou ficar bem com isso. Eu vou ficar bem porque eu fiz alguma coisa para uma pessoa, eu socorri fulano e eu estou bem com isso. E não tem a ver com satisfação pessoal, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o meu coração, tem a ver mesmo com aquilo que
está dentro de mim. Eu faço aquilo mesmo de coração. Eu não faço aquilo para me satisfazer. Porque muitas vezes também, dependendo da situação, a gente não vai ter uma satisfação pessoal de que eu vou receber algum alívio ou algo em troca por aquilo. Na maioria das vezes, eu vou sentir felicidade, se eu estiver indo com o coração, por estar fazendo aquilo, porque aquilo é uma característica natural minha. Então, isso precisa ser natural da gente, a generosidade. Que nós possamos realmente ter esse coração voltado para a generosidade, porque é assim que um cidadão do reino vive. E o cidadão do reino, ele é diferente de todos os outros reinos. Então, a gente vai viver na contramão mesmo de outros lugares, e a gente pode até ouvir algumas coisas por viver dessa forma, mas é isso que a palavra de Deus me ensina, então eu vou viver dessa forma. Amém? E vamos lá para a terceira característica, que a terceira característica está lá no versículo, a partir do 43 até o 48, que diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E a nossa terceira característica aqui é o amor independente. O amor independente da situação e independente da pessoa. Quando a gente fala de amor, muitas pessoas associam amor ao sentimento, ou à atração, ou eu preciso de um motivo para amar alguém. Né? É muito natural a gente associar dessa forma. Mas o amor, ele é uma decisão racional. Ele, antes do sentimento, antes de eu sentir, eu decido amar alguma pessoa, eu decido amar as pessoas. E aqui Jesus está falando para a gente amar independente de. Ele traz comparações, né, que os publicanos, eles já amam quem amam eles de volta. É fácil a gente dar aquilo que a gente está recebendo de volta, quando é recíproco. Mas quando não é mais difícil. E ainda mais quando você é perseguido. Jesus está falando aqui sobre amar os inimigos e orar pelos que perseguem, por pessoas que estão ali te fazendo mal, procurando o seu mal, e Jesus está falando para a gente, ama essas pessoas. Eu penso assim, eu falo, Jesus, como assim? Como que eu vou amar a pessoa que quer me matar? Como assim? O que o Senhor está falando? E eu fico pensando assim, de como que eu coloco isso em prática. Como que é o amor para quem está me perseguindo? Como é que eu vou abrir o meu coração para uma pessoa que está me perseguindo? Como que eu vou querer o bem para quem está querendo o meu mal? Para quem quer me matar ou para quem quer me destruir. E Jesus está falando, ama. É para você amar, é para você orar. Você ora para que essa pessoa se arrependa, você ora para que essa pessoa mude o estilo de vida dela. Você age com bondade, você paga o mal com o bem, para que talvez a partir disso os olhos dessa pessoa sejam abertos e ela se volte para o Senhor também. Então, assim, eu fico pensando que é um baita de um desafio a gente amar quem nos persegue, a gente querer o bem de quem nos quer o mal. A gente quer distância, a gente quer logo que essa pessoa saia do nosso caminho. Chega, essa pessoa está me atormentando, eu não quero saber. Mas Jesus está falando para a gente amar. E esse amor, ele é um amor sacrificial, é um amor que é difícil, é uma decisão difícil a ser tomada, mas é uma decisão necessária. Porque quando eu paro para pensar no que Jesus fez por mim, quando eu paro para pensar qual era o meu estilo de vida antes de Jesus me encontrar, ele tinha todos os motivos para me rejeitar. Ele tinha todos os motivos para não me querer. Ele tinha todos os motivos para querer me tirar do caminho dele, acabar com a minha vida, porque eu estava ali causando e fazendo tudo que era contra a vontade dele. Mas não, ele decidiu me amar. Ele decidiu se sacrificar em amor por mim e me querer ver salva, e me querer ver transformada e fazendo parte do reino dele. Então, quando eu penso nisso, eu falo, Jesus, foi assim que o Senhor fez por mim, é assim que eu preciso fazer pelo meu próximo, inclusive por quem me persegue. Então, esse amor sacrificial que vai alcançar o perdido a partir das minhas ações, que vai alcançar aquele que me persegue a partir da bondade que eu passo para ele, a partir do amor que eu transmito para ele, esse amor de Jesus que habita em mim. Então, o amor, ele é essa decisão independente. Também está falando que eu também devo amar aqueles que me amam também. Não devo amar só os meus inimigos e esquecer daqueles que me fazem um bem, não. Eu amo também aqueles que me amam,
Mas aí é mais fácil, é mais natural, é gostoso, a gente quer estar perto, quer estar junto mesmo. Mas eu também amo aqueles que me perseguem, aqueles que querem o meu mal. Então, a gente ora e busca o bem deles. Eu lembro que no nosso prático, quando a gente estava na Turquia, os primeiros dias foram dias assim mais meio que revoltantes no nosso coração, de ver um país que praticamente quase toda a população não conhece Jesus, quase toda a população não é convertida, e a gente vê eles seguindo um estilo de vida que não é a verdade, e a gente fica inconformado, como que um lugar antes que era cristão hoje não é nada, praticamente nada de cristão, há muito pouco cristão. Como que um lugar antes onde era o reino de Deus que prevalecia, agora está completamente diferente. Então, isso vai gerando uma revolta no nosso coração e parece que a gente não quer que aqueles muçulmanos se convertam, parece que a gente quer brigar, quer rebater, né? Quer falar assim, nossa, você está errado, você está acreditando numa mentira, a gente quer ir tipo, com os dois pés no peito já. E isso parece que é natural isso querer gerar no nosso coração, né? Mas eu lembro que Deus me confrontou muito nesse sentido, né, do amor, da questão de amar independente da situação, independente do que está acontecendo, não ficar questionando, porque às vezes a gente perde tanto tempo questionando. Eu ficava tanto tempo na minha cabeça, meu Deus, por quê? Por quê? Por que está assim? Por que está assim? Por que chegou a esse ponto? Como que chegou? O que aconteceu? Questionando e esquecendo de amar as pessoas, esquecendo de fazer o que eu fui lá para fazer, que é amar as pessoas, independente de quem eles são, independente do estilo de vida deles, independente do que eles fazem, do que eles carregam. O Senhor me manda amar essas pessoas. Então, na hora que Jesus me confrontou com isso, na hora que Ele me transformou, que Ele, tipo assim, falou, Suzana, acorda aí para a vida. Então, na hora que Ele fez isso, foi que eu falei assim, Jesus, eu preciso amar. Então, as minhas orações foram realmente mais vivas, as minhas orações foram de coração para aquelas pessoas. Tudo que a gente estava fazendo, todos os trabalhos realmente foram de coração, porque Jesus me trouxe isso à tona, né? Sobre esse amor independente de. E esse amor que alcança o perdido. À medida que a gente ama, a gente alcança o perdido, quando a gente demonstra esse amor. Não é quando a gente se afasta, ou quando a gente quer provar que a gente está certo, ou é quando a gente quer o mal da pessoa. Pelo contrário, é quando a gente demonstra o amor que a gente alcança ela. Eu fui alcançada quando alguém me amou como Jesus me ama. Então, assim, quando a gente ama uma pessoa como Jesus ama ela, independente de, a gente alcança essa pessoa e aí a gente traz essa pessoa para o reino de Deus. Então, essa é o diferencial do cidadão do reino, esse amor sacrificial, esse amor independente. E aí, no final do capítulo, no último versículo 48, diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu lembro que esses dias a gente estava lendo esse texto, esse livro, e quando eu li esse capítulo, eu falei assim, meu Deus, o que é ser perfeito? Por que a sua palavra manda eu ser perfeita, sendo que todo mundo fala que ninguém é perfeito? Sendo que todo mundo fala que não tem como alcançar a perfeição. Por que a sua palavra me manda ser perfeita? Porque eu já desisti dessa ideia de ser perfeita. Eu acho que não tem como ser perfeita, mas a sua palavra está me mandando ser perfeita. E o que é esse ser perfeito? E ele ainda fala, ser perfeito como é o vosso Pai Celeste, ser perfeito como o meu Pai Celeste é, como Deus é. E aí eu fiquei pensando sobre isso, orando, reli, ouvi outros relatos de outras pessoas falando sobre, e eu cheguei à conclusão que ser perfeito como nosso Pai é quando a gente vive a Constituição do Reino, quando a gente segue essa lei. Eu ressaltei aqui 3 características independente de, mas existem muitas outras coisas, você pode ler depois também, o capítulo 5, 6 e o 7 inteiro, existem muitas outras coisas que é essa Constituição, que é essa base da nossa vida no reino dos céus. E quando a gente, para ser perfeito como nosso Pai é colocando isso em prática. É vivendo como essa palavra está me mandando, é vivendo como o Sermão do Monte me ordena. Então, aqui é como se fosse um retrato de Deus naquilo que o ser humano pode imitar ele. É como se Deus estivesse se expondo assim para mim e falando assim, olha, isso aqui eu faço e você pode fazer. Você pode fazer igual. Então, quando a gente faz, a gente consegue ser perfeito como Ele é, nesse sentido de obedecer a essa Constituição e viver esse estilo de vida, de cumprir esses mandamentos, cumprir essa lei, cumprir essas ordens do Senhor da forma que Jesus está falando aqui, não da forma que os escribas e fariseus cumpriam de aparência, mas realmente com esse coração transformado, com esse coração disposto, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E vivendo o nosso ave, né, que é
aprendendo, o vivendo e ensinando, o fazendo discípulos, né? Isso tem que ser parte do nosso perfil. Isso não pode ser uma simples característica ou uma coisa que eu paro talvez uma vez por mês para fazer ou uma vez por ano para fazer. Isso tem que ser natural de mim. Então, aonde eu vou, no meu trabalho, no meu dia a dia, o que eu faço, tem que ser o lugar onde eu vou fazer discípulos. Tem que ser o lugar onde eu vou exalar esse meu perfil, que eu sou uma cidadã desse reino. Vai ser onde eu vou exalar Jesus, onde eu vou transparecer que eu vivo esse estilo de vida. E aí eu vou conseguir amar as pessoas independente de e fazer discípulos para o reino de Deus, trazer mais pessoas para o reino de Deus. E é dessa forma que a gente excede a justiça dos escribas e dos fariseus, colocando todas essas coisas em prática. Amém? Quem aqui está disposto a viver dessa forma? Amém? Então, eu queria que você fizesse uma oração aí mesmo no seu lugar, falando para Deus sobre essas 3 características que a gente citou aqui especificamente, sobre a reconciliação independente de, sobre o amor independente de e a generosidade independente de. Não esqueça dessas 3 palavras que o Senhor falou com a gente hoje. Que você mesmo possa fazer essa oração se comprometendo com isso, se comprometendo e colocar em prática essa ordenança de Jesus e viver dessa forma. Que essas 3 características sejam realmente fortes em cada um de nós. Que nós realmente sejamos pessoas que se reconciliam, que não têm coisas para resolver ou conflitos para resolver, mas que a gente resolva os nossos conflitos imediatamente, que nós sejamos pessoas que vivem generosidade, que não somos presos a nada, nem ao nosso tempo, nem ao nosso sono, a nada, que nós sejamos pessoas realmente dispostas a doar de nós para os outros, tanto os nossos recursos materiais quanto os outros recursos que nós temos. E que nós sejamos as pessoas também que amam independente de quem for, independente de qual for a situação. E de qualquer que for o motivo, que nós sejamos essas pessoas que amam, independente. Então, eu queria mesmo que você orasse aí no seu lugar, fechasse os seus olhos mesmo, falasse com o Espírito Santo sobre isso, pensasse sobre essas 3 características, do quanto isso é importante no reino de Deus, do porquê que o Senhor trouxe isso para nós e porquê que essa palavra precisa ser viva em nós, em nossos corações, no nosso dia a dia, que a gente possa realmente fazer uma oração agora se comprometendo em colocar em prática, porque nós somos cidadãos desse reino e nós precisamos viver dessa forma. Amém? Ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em suas mãos, plenamente conhecerei. Senhor Jesus, essa é a nossa oração hoje, Senhor.
Essa é a nossa oração, para que nós realmente venhamos nos comprometer, Senhor, com essas características e esse perfil do cidadão do Teu reino. Nós somos cidadão do Teu reino, Senhor, e queremos viver da forma que o Senhor nos ensinou, Jesus, nessa palavra. Nós não queremos mesmo ser pessoas que vivem apenas de aparência ou que fingem que cumprem os mandamentos e as Tuas ordens. Nós queremos ser pessoas que vivem plenamente em obediência às Tuas ordenanças, Senhor. Que venhamos cumprir a Tua lei, Senhor Jesus, e a Sua Constituição da forma que o Senhor Jesus ordenou que ela tem que ser cumprida, sendo transformados mesmo de dentro para fora, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo, Jesus, todo o nosso espírito, tudo de nós, Senhor Jesus, seja realmente características que nós venhamos cumprir plenamente, Senhor, que nós venhamos ser pessoas obedientes ao Senhor nessa palavra, Jesus. Faz de nós essas pessoas, leva a gente para esse lugar da obediência, leva a gente para esse lugar, Senhor, onde o Senhor nos transforma de dentro para fora. Não nos deixe, Senhor Jesus, viver um estilo de vida diferente desse, Deus. Eu oro para que cada um de nós aqui dessa noite, Senhor, venhamos ser esses cidadãos comprometidos mesmo com essa constituição do Teu reino, Senhor, porque nós pertencemos a Ele. Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei que recebe a nossa adoração e a nossa devoção. E também, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor receba a nossa obediência, receba o nosso compromisso com o Teu reino hoje, Senhor. No nome de Jesus, faz de nós mesmo pessoas, Senhor, que resolvem os nossos conflitos, pessoas que imediatamente se posicionam, Senhor, pessoas que não levam adoração ao Senhor sem antes resolver qualquer tipo de conflito que seja, pessoas que fiquem incomodadas, Senhor, com qualquer tipo de conflitos e resolva imediatamente, não perca tempo em resolver, Jesus. Eu oro para que nós sejamos também pessoas generosas no Teu reino, pessoas que doam tudo de si para o Senhor e para as pessoas, pessoas que não têm por precioso os seus recursos, Senhor Jesus, é a sua vida, nem o seu tempo, nem nada, mas que está disposto a doar de tudo pelo outro, Senhor Jesus, para que o outro seja alcançado por Ti, para que o outro seja abençoado também, porque nós somos também abençoados, Pai. Eu oro também para que nós sejamos pessoas que amem, Jesus, que amem, Senhor, independente de pessoas que vivem nesse estilo de vida contra a cultura mesmo, Senhor Jesus, pessoas que não são presas ao amor próprio ou cheias de si, mas pessoas que amam o outro independente de quem ele seja, independente do que ele faça, independente de onde ele esteja, que o nosso estilo de vida seja de pessoas que amem essas pessoas e até mesmo pessoas que nos perseguem, Senhor Jesus. A Sua palavra diz que a perseguição ela vem mesmo para os cristãos, a perseguição ela vem mesmo para aqueles que são obedientes, mas que a nossa resposta a essa perseguição seja o amor, que nós venhamos realmente pagar o mal com o bem, e em posicionamento, Senhor, em palavras e em atitudes, todos os dias da nossa vida, Senhor. Faça com que isso seja o nosso comportamento diariamente, Senhor Jesus, como cidadãos do Teu reino, e que te glorifiquem em tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.